É, Olá, então, hoje eu vou apresentar os meus professores, ah, um por um, assim. Eu estou fazendo o curso da FIEB, do ITB, né, de Programação de Jogos Digitais. Só que, óbvio, eu tenho as minhas 20 matérias, ou seja, um monte de matéria, a maioria que eu não sou bom, mas eu ainda não conheci nenhum professor de uma matéria que eu não goste. Então eu vou apresentar em ordem os que eu conheci, porque foi em ordem que eu coloquei no meu caderno. Primeiro tem o Ede Carlos, o professor de sociologia. Ele se diz o bonitão, ele é bem legal, ele é extremamente anti-bullying, preconceito, todas essas coisas. Ele tem 52 anos, a vida dele tem bastante coisa. Ele comentou muito sobre o problema que ele tem nas costas, na coluna, escoliose alguma coisa, eu não me lembro direito. Ele explicou direitinho pra gente. E também até por isso que ele é muito anti-bullying. A Silvia, a professora de produção de texto, ela é um amor de pessoa, ela é muito fofa, ela é muito legal. Ela é extremamente empática, ela é muito aberta, ela é muito interativa, ela gosta bastante de memes, pelo visto. Ah, e a primeira coisa que ela já fez, tipo, o tempo todo ela ficava comentando, tipo, não sei o que, não sei o que, não sei o que, eu sou rica, e tal. Então ela cita o tempo todo que ela é como se ela fosse rica, mesmo ela não sendo, mas ela fica comentando sobre. O jeito dela de avaliar é bem interessante, é o mais normalzinho, mas é bem legal. E a primeira lição, tipo, a primeira coisa que ela já fez assim foi a gente fez um textão apresentando o nosso início na leitura. Foi bastante criativo, não tinha pensado nisso, mas tipo, como a gente começou a ler, eu fiz uma redação? Não é uma redação, um textão assim, explicando sobre como eu comecei a ler. E aí tem a Cristina, que é a professora de gramática e literatura, de língua portuguesa. Assim, o que eu posso dizer? Ela não se apresentou. Ela parecia legal, mas ela não se apresentou porque ela foi interrompida por outro professor. Eu não lembro o nome dele. É o professor do curso, é o professor administrador do curso de programação de jogos digitais. Aí tem a professora de educação física, que é a Kate. Ela é, nossa, sem palavras, sem comparação. Eu já fiz short sobre ela. Simplesmente incrível. Basicamente, ela é uma ótima estimuladora de socialização. Ela é a pessoa que, tipo, ela juntou todo mundo na quadra, ela pegou a gente e falou que era pra gente andar pela quadra. E aí todo mundo foi num ritmo só, todo mundo junto, tipo, seguindo a manada, tá ligado? Aí ela, tipo, olhou assim, não sei o que, começou a conversar. Enquanto, tipo, a gente só andava enquanto ela estivesse tocando o. Como é que é o nome daquele instrumento africano? Berimbau. Não sei se é africano, enfim. Mas enquanto ela estivesse tocando berimbau, era pra gente andar. E a gente ficou todo mundo andando juntos em círculo. Aí ela falou: vocês todos seguiram um caminho só, mas é para vocês procurarem o caminho de vocês. Andem do jeito que vocês quiserem, procurem o caminho de vocês. E ela disse: não é para vocês se comunicarem através da fala. A única coisa que vocês vão fazer é se comunicar através do seu corpo, dos seus movimentos, de tudo que você pode, menos a fala. E aí eu comecei, tipo, todo mundo começou a andar em caminhos diferentes, eu comecei a seguir as linhas da quadra, outras pessoas passaram. E aí depois ela falou: tá vendo? Deu pra perceber que alguns de vocês evitaram o caminho um dos outros. Mas a gente tem que aceitar que no meio da nossa vida a gente vai passar por pessoas e a gente tem que passar por elas passando, sabe? Tipo, deixando a marca nas pessoas. Então ela disse que toda vez que a gente cruzasse com uma pessoa era pra gente cumprimentar ela, se apresentar, talvez, e continuar o próprio caminho. A gente fez isso, eu conheci pouca gente porque eles não queriam falar os nomes. Eu não sei porque as pessoas não estavam se apresentando direito, não estavam falando o nome. E aí, ela, tipo, viu um monte de gente, viu que algumas pessoas estavam em duplas. E ela falou: bom, eu percebi que alguns de vocês já estão juntos, mas a gente precisa que vocês conheçam mais pessoas. Eu não tava com dupla de ninguém, eu não conheço ninguém naquela escola. Não conhecia, no caso. E aí, o que ela fez? Ela pegou a gente, separou em várias. Tipo, tava todo mundo junto, ela meio que separou. E aí ela começou a juntar duas pessoas aleatórias. E ela falou: vocês têm que se apresentar, tipo, dizer o nome de vocês, apelido, como vocês gostam de ser chamados. E vocês precisam dizer
uma mentira e uma verdade sobre você e deixar a pessoa adivinhar qual é a mentira e qual é a verdade. Aí eu conheci o Lucas, eu acho. Ele. Não, pera. Não, foi quando eu conheci o Gabriel. Ele gosta de Ordem Paranormal assim como eu. Gosta, ele tá no episódio 5 de Desconjuração. Eu conheci ele, comecei a conversar bastante, e aí a professora pegou todas as duplas e fez uma roda. Tipo, uma roda em volta dela. E aí tinha, tipo, várias duplas, e tava todo mundo já conversando, socializando. E aí ela pegou duas duplas, tipo, duas duplas que estavam perto uma da outra, e fez um pegar um outro e o outro pegar um outro. Não pegar, né, tipo, mas ficar com um dos outros pra conversar. E o que a gente tinha que fazer? Contar a verdade e a mentira sobre a pessoa que a gente falou pra outra pessoa. E aí, tipo, ao invés de fazer isso, a gente só tipo, se juntou num quadrado e começamos a conversar entre si sobre a vida um do outro. E a gente começou a se conhecer, tá ligado? Foi muito divertido. E a aula dela acabou, a gente conversou bastante, foi uma aula super legal. E eu conheci o Gabriel, né? O Gabriel Lima. Ele é escritor. Escritor? É, escritor. ahn, Ele escreveu um livrinho, ele estava comentando do porquê que ele estava fazendo curso de programação de jogos. Que ele faz. O meu motivo é que eu queria fazer alguma coisa que queria ser reconhecido, e o motivo dele era que ele queria fazer um jogo que ele gostasse de jogar. Um, e aí tem o Diógenes, que é meu professor de física. Boa parte da sala chamou ele de Dio por causa de Jojo, né? Anime muito foda, então não tem como. Aí a gente conversou mais ou menos das 5 às 5h28. E aí a gente só ia sair às 6h35, então tava ótimo. Ah, ele nos apresentou a plataforma que a gente usa, ele apresentou o conteúdo, dizendo como a ciência se separou em 3 subtemas, que são a biologia, a química e a física. E aí ele falou que a gente ia, no primeiro trimestre, ser apresentados a mecânica clássica, que foi inventada por Newton em 1687. Ele não sabia desse fato, ele não sabia que era nesse ano. E eu só, tipo, eu perguntei pra ele, e aí ele pediu pra eu pesquisar, eu cheguei em casa, eu pesquisei, e agora eu sei que ele pesquisou, ele descobriu, fazendo um livro, ele descobriu durante a Peste Negra, que ele só, tipo, saiu, ele desenvolveu a mecânica clássica estudando numa fazenda para se afastar da peste, em 1687, e ele faleceu em 1600 e... ele nasceu em 4 de janeiro de 1643 e morreu em 31 de março de 1727. Eu fiquei muito, eu não sei porquê, mas eu fiquei muito feliz de saber isso. Pera. Caralho, ele viveu pra caralho, hein? Isso tá certo? Acho que tá certo. Enfim. Teve uma vidinha. E é isso, né? Ele explicou tal como é que é essa matéria, o que a gente vai aprender. Então, no primeiro trimestre, a gente vai aprender unidades de medida, cinemática, que é o estudo no movimento, com matemática, misturado com matemática. A gente pode acabar deixando parte da cinemática pro segundo trimestre. A gente vai aprender física newtoniana, ou seja, a força no segundo trimestre, as 3 leis de Newton, e no terceiro a gente vai aprender a energia mecânica. E é isso, essa parte foi bem legal, a aula foi muito foda, o professor ele é muito legalzinho, ele só é meio... como eu posso dizer? Não sei como eu posso dizer. E aí tem o Giovanni Winter, ele veio pra aula com uma camiseta do Constantine, eu adorei. A gente chamou ele de Dio, por causa do Giorno Giovanni. E ele falou pra gente apresentar, pra se apresentar pra ele, ele falou pra eu dizer o nome, onde estudava, se o programação de jogos foi a primeira opção, e uma coisa especial que nenhum outro professor fez. Qual é o seu jogo favorito? Quais são os seus jogos favoritos, o jogo que você mais joga? Eu falei que era Castlevania Sotini, Diablo, Salt and Sanctuary, e o que eu mais jogo é Warriors of Universe, e o que eu quero muito jogar, porque eu já vi muita coisa sobre, é World of Horror. Oh my god. Que é uma pegada meio Junjito, tá ligado? Gosto muito de historinha de terror. Ele apresentou uma ementa enorme de game design e de
Nossa, de muita coisa, de programação de produção multimídia e game design. Ele explicou o que era o design, explicou o Homo Ludens do Johan Huizinga, Huizinga, é isso? Huizinga, que descreveu sobre o que são jogos, e aí ele apresentou o que o jogo é. É uma atividade livre, é exterior à vida habitual, ainda assim capaz de proporcionar imersão, não deve ser relacionado aos lucros, acontece dentro de um determinado espaço, o jogo possui regras e o jogo pode criar grupos. Então é isso que era um jogo de acordo com o Huizinga, que criou as regras do que é ser um jogo. E aí ele apresentou a produção multimídia, que é o que a gente vai ter mais parada de arte e tal, que é a parte que mais me interessa. Nós vamos ter acesso ao Adobe Illustrator, ao Adobe Animate, para a gente poder fazer todas as coisas do nosso joguinho, e a gente vai usar a Unity. E a gente vai continuar a próxima aula do slide 3, que ele estava mostrando as informações. E aí tem a aula que eu menos gostei, que é a aula de lógica de programação. Programação digital, programação de jogos digitais e lógica de programação com o Fernando César. Ele é um professor legal? Ele é um professor legal. Ele falou bastante coisa, ele conversou bastante, ele foi muito legal. Ele comentou que ele tem transtorno, não sei o que lá, alguma coisa. Ele é engenheiro formado e aí ele foi pro TI e todas as nossas aulas vão ser em laboratório, o que me deixou muito feliz, porque o computador de lá é excelente, é muito bom. Ele vai ensinar pra gente o que é o algoritmo, a lógica de programação, pra gente seguir uma linguagem de programação e elaborar um algoritmo. A gente vai usar o motor gráfico da Unity, como eu já tinha comentado, e ele só apresentou algumas regras os perfis dos jogos, que são o perfil narrativo, artístico e programação, que a nossa área vai ser a programação, e o primeiro jogo que a gente vai fazer vai ser um joguinho de navezinha. Só que a gente não vai fazer o design, infelizmente. Eu fiquei triste por causa disso. A gente vai fazer o design da navezinha. A gente vai só programar como é que vai funcionar, ganhar pontos, todas essas coisas. A gente vai usar o Scratch para alguma coisa. Scratch é bem, né? Eu já testei, não gosto muito. Eu já fiz um joguinho, mas eu não gosto, não é meu favorito. E a gente vai programar com C Sharp. Mano, eu dei muita risada quando ele falou que a gente ia programar com C Sharp. Puta que pariu. E a professora de química, que eu tava muito feliz para conhecer, que é a Caroline. Eu não conhecia ela. Eu só queria que ela aparecesse porque eu queria estudar química logo. Eu queria que ela mostrasse logo química. Eu gosto de química, eu acho química muito legal. Ela comentou sobre aderir e coleta seletiva e ela comentou bastante sobre como vai ser as nossas aulas práticas, como que vai ser, a maioria das nossas aulas vão ser teóricas, e quando a gente for para as aulas práticas, a gente vai ter que ter o EPI, que é o Equipamento de Proteção Individual. E tem mais algum professor? Não tem mais nenhum professor. Bom, como hoje eu vou para aula, se tiver mais novos professores, eu apresento para vocês. E eu fico muito feliz de apresentar todos os professores para vocês. Foi muito divertido. Foi um vídeo bastante longo, eu achei que ia demorar bem menos. Mas eu fiquei bastante tempo comentando sobre a professora de educação física, porque ela é realmente muito legal. Então, agradeço a vocês e tchau!